Exatamente Onde chega a mente isso. humana para um crime desse, onde chega a mente humana para qualquer tipo de crime, para tirar a vida de alguém, Pra mexer com por um criança, motivo, cara. pelo motivo que seja. Eu acho que não há um motivo que E uma justifique. criança, assim, é algo... Pra criança, acho que não. É surreal. Surreal, surreal. Porque a Carol, criança, ela não tem defesa, né? O que que... ela é indefesa, é isso que eu ia falar. Ela, 6 anos, 5 anos, quase 6 anos. o que você fizer, ela vai O que aceitar, ela ela vai não sabe se fazer? O defender. que ela vai fazer, gente? Eu fico pensando demais nisso, assim. Eu perdi o meu filho, né? Você sabe de tudo, todos acho que sabem. E ninguém tirou ele de mim. Sim. Eu penso muito nisso. Ele era polícia em outro bairro, um bairro muito perigoso. Ele trabalhou 5 anos à noite lá e nunca aconteceu nada. Eu acho que eu não sei se eu conseguiria agir do mesmo jeito se fosse alguém tirando a vida dele. Acho que Deus preparou tanto meu coração para eu estar lá na hora de ver ele partir, entendeu? Sim. E aí eu queria te perguntar do sentimento que começou a crescer em você na hora que você ficou sabendo e também depois, quando você falou, caramba, foi mesmo, não tenho como fugir mais. Quando tudo aconteceu, no dia, eu não fazia ideia. Caiu. Você achou que tinha caído Caiu, mesmo? eu fui na história que tinham contado, né? Então, a minha ficha foi caindo em relação a ser ele junto com a investigação. Foi Então, assim, bem depois, assim. uma semana depois, Você falou, peraí, tem alguma quando coisa... foi decretada a prisão deles, que eles não saíam da cena do crime, porque pra mim a polícia estava investigando, procurando essa terceira pessoa. E assim, o fato de eu não ter uma relação com ele, não ter uma proximidade, ou não Não ter dava nada, nem a pra gente trocar não uma se ideia, olho falava. no olho, pra falar, puta, eu tô desconfiado que foi E ele. naquele momento que tudo aconteceu, eu só queria primeiro, quando eu cheguei lá, minha filha estava viva. Eu só queria que a minha filha sobrevivesse e ficasse de qualquer jeito que ela ficasse. Eu só queria que ela sobrevivesse. Então não tinha nem tempo de olhar De pra pensar ele em e falar, nada. ô, O que aconteceu, fulano, o que né? aconteceu? Então, aí, tá a história, foi uma terceira pessoa, entraram, aquela história toda, você fala... E ali naquele momento vamos você não quer saber, você quer... Eu só quero minha filha, eu não tô nem aí pra opinião dele naquele momento. Então, temos uma terceira pessoa, a polícia que vai cuidar disso. Só que eles não saem da cena do crime. É decretada a prisão deles. Eu falo, Se os caras decretou pelo é porque amor alguma de coisa Deus. tem. Se o cara, é isso aí. Se a polícia decretou a prisão, alguma coisa tem. Aí começou a virar a cabeça, eu acho. Aí, assim, na verdade, o sentimento que eu tive, que eu tenho o tempo todo, desde aquela época, era só um sentimento de justiça. De eu quero justiça, sendo ele, ela ou uma terceira pessoa, essa pessoa vai pagar por aquilo que ela cometeu. Nunca passou na minha cabeça ou tirar a vida de alguém, Sim. ou aquele sentimento de, óbvio, né, a raiva. De vingança. De vingança nunca, óbvio, aquela raiva, aquele sentimento... Escuro, né? Caramba! Ruim, Ele surge em você, muitas vezes, mas pra mim, eu tinha um processo tão longo pela frente, tanta justiça pra enfrentar, tanta coisa em nome da minha filha, que era a única coisa que importava pra mim, a justiça. Coisa que você nem imaginava, né, Carol? Você lembra que você me falou? Eu falei, eu não sabia que eu ia sofrer tanto num julgamento igual aquele. Eu fiquei presa junto, foi muito foi surreal, difícil. O julgamento foi surreal. E aí, as coisas foram desenrolando e aí, quando que você teve certeza, assim, que foi no final do inquérito ou foi já, você falou, puta... Quando foi decretada a prisão deles, que nada... Não tinha uma resposta de nada? Nada mudava, e aí cada dia ia mostrando a perícia, tudo que foi acontecendo, eles realmente não saindo da cena do crime, ou na verdade não é nem não saindo da cena do crime, é só entrando cada vez mais na cena do crime. Aparecendo mais coisa. Mais coisa, mais coisa, mais coisa, eu falei, não tem... Tanto que a minha última comunicação foi com o pai dele quando foi decretada a prisão e eles não se entregavam. E na minha doce inocência de pensar assim, se alguém fala que eu cometi um crime, eu não cometi o crime, sou a primeira a pôr o peito pra fora e falar,
Tô Vocês estão aqui, achando e aí? o quê? É. O que vocês estão pensando de mim? Eu não fiz nada disso. Você acha que eles chegaram a pensar em fugir mesmo e não... Não, eu não sei. Aí eu perguntei e ele falou assim, a gente tá vendo a melhor opção pra eles se entregarem. Eu fiquei assim, Ele falou assim pra você? como assim a melhor opção? Então quer dizer que... Até ali era tão confuso, porque até ali a gente tinha um contato, eu com o pai dele, Sim. a irmã dele foi na missa de 7º dia, a irmã dele é madrinha dela. Aí eu fiquei tão... Aí quando caiu a ficha, quando eu vi ele sendo preso, quando eu vi as coisas acontecendo, eu falei, não. Se o pai dele falou que tá vendo o Não é melhor possi- jeito de se entregar É. porque ele assumiu. Não isso, mas assim... Pô, mas se ele não tem nada a ver, por que que... Como já tá nessa fase de ver como vai se entregar, né? Aí foi só ladeira abaixo.